Os Estados Unidos e o chamado mundo ocidental, aí incluído também os países principais da Europa, sempre ganharam de braçada aquelas chamadas guerras de propaganda. Agora, este parece não ser o caso deste aqui jornalista bielorrusso, um cidadão chamado Roman Protasevich, de apenas 26 anos, que foi detido após o desvio do avião em que estava, vindo de Atenas para Vilnius, na Lituânia. O avião foi forçado a fazer uma parada em Minsk, que é a capital da Bielorrússia. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu na realidade foi o simples repetir de ações violentas que ocorrem não apenas em países tidos como autoritários, como a China e a Rússia, mas como os próprios Estados Unidos e a Europa. E aí sempre se recorda, e a Rússia, ao rebater as acusações da União Europeia, lembrou aquele caso do presidente Evo Morales da Bolívia, que, vindo da Rússia, teve proibida que seu avião aterrissasse primeiro na Espanha e depois, em seguida, na Itália, na França. E, finalmente, quando estava já praticamente sem gasolina, a Áustria autorizou o avião de Evo Morales, presidente democrático da Bolívia, eleito constitucionalmente. O Evo Morales, ele estava, em pleno governo Obama, estava sendo acusado de ter colocado a bordo de seu avião o ex-técnico da CIA, Edward Snowden, acusado de revelar segredos de Estado dos Estados Unidos. Edward Snowden estava, por acaso, naquele início de julho de 2013, estava em Moscou, inclusive detido ou retido no aeroporto de Moscou, só depois que a Rússia decidiu conceder asilo. Mas é o jornalista Glenn Greenwald, companheiro de Edward Snowden na denúncia daquelas revelações, que vai analisar com muita propriedade no espaço que tem na revista Carta Capital, a revista brasileira de Minho Carta. Primeiramente, vamos contextualizar o episódio. O site BBC News Brasil, por exemplo, lembra outros 4 casos em que países forçaram pouso de avião para deter passageiros. Diz aqui que o desvio forçado de um avião de passageiros da empresa Ryanair para a capital de Belarus, como eles chamam, a Bielorrússia, no domingo, e a prisão de um jornalista dissidente a bordo causaram indignação em diversas partes do mundo. A aeronave civil voava da Grécia para a Lituânia, passando pelo espaço aéreo de Belarus, quando o governo local enviou um caça-jato, um MiG-21 russo, para interceptá-la, alegando que havia uma ameaça de bomba. Os pilotos de voo da Ryanair foram obrigados a seguir as instruções do avião militar. Os acontecimentos foram condenados pela União Europeia e pelos Estados Unidos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou os países ocidentais de hipocrisia, dizendo que as nações reagiram de forma diferente a eventos semelhantes que ocorreram em outros países no passado. Ela se referiu especialmente a um incidente há 8 anos envolvendo o avião do então presidente da Bolívia, Evo Morales.
Aqui a BBC diz que em julho de 2013, o então presidente Evo Morales estava voando de volta para a Bolívia de uma cúpula em Moscou, quando seu jato teve que desviar para o aeroporto de Viena, na Áustria, depois que vários outros países europeus aparentemente lhe negaram permissão para entrar em seu espaço aéreo. A Bolívia disse que houve uma grande mentira de que o delator de segredos da inteligência americana, Edward Snowden, na época escondido em um aeroporto de Moscou, estaria a bordo do avião presidencial. A França posteriormente pediu desculpas ao governo boliviano pela confirmação tardia da permissão para entrar no espaço aéreo francês, culpando informações conflitantes. Aqui o jornalista Glenn Greenwald, que reside atualmente no Brasil, ele diz que ao chegar no aeroporto, depois de ter seu avião aterrissado em Viena, na Áustria, o presidente Evo Morales foi recebido por um oficial militar lá, ou da polícia, ou da inteligência, querendo saber se o Edward Snowden estava no avião, porque havia rumores de que o presidente Evo Morales teria concedido asilo político ao Edward Snowden e que, então, o Evo Morales poderia estar fazendo um contrabando, levar ali o Edward Snowden sob proteção diplomática para a Bolívia, onde ele receberia asilo político. E, obviamente, tinha muita indignação aqui na América Latina, principalmente, mas outros países também. E, finalmente, a França e a Espanha pediram desculpas à Bolívia e admitiram que eles fizeram isso porque um país disse que tinha suspeito que Edward Snowden estava naquela avião juntos com Evo Morales, voltando para a Bolívia, porque a Bolívia concedeu asilo. E acho que é muito importante entender, perceber como isso é tão extremo que 4 países da Europa, juntos com os Estados Unidos, forçou um avião do presidente eleito, democraticamente eleito, para pousar, para procurar, porque se fosse verdade que a Bolívia concedesse asilo para Snowden, imagina como isso é mais extremo ainda que o plano dos Estados Unidos e Europa é para prender uma pessoa que o governo da Bolívia deu asilo, que é uma proteção legal reconhecida mundial, internacionalmente. Então, quando eu lembro essa evento muito bem, porque eu estava morando aqui no Brasil, eu lembro a indignação, eu não conseguia acreditar que os Estados Unidos fez isso, foi durante o governo do Barack Obama, que muitas pessoas acham é um anjo, e o fato que o governo dos Estados Unidos garantiu a França e a Espanha, a Itália, Portugal, que o Snowden estava nesse avião, e na realidade ele não estava, foi muito mais vergonha ainda, obviamente. Então foi uma vergonha e um crime internacional. E é muito estranho, Thaís, para ver os jornalistas dos Estados Unidos sempre representando o governo dos Estados Unidos, apoiando qualquer mensagem que eles querem ser disseminados, esquecendo essa situação. Simplesmente ninguém lembrou. Então, quando eu publiquei um artigo nos Estados Unidos argumentando que os Estados Unidos nem a Europa não têm a menor credibilidade para denunciar o que a Bielorrússia fez, eles começaram a justificar. O Washington Post, New York Times, publicando artigos. Isso era diferente. Snowden era um criminoso. Não usou uma ameaça do banco. Ok, tudo bem. Mas
essa cara que eles prenderam na Bielorrússia também é acusado dos crimes. E isso não justifica essa tática e muitas vezes a propaganda funciona assim, que a mídia de um país, sobretudo dos Estados Unidos, permite ao governo para criar uma imagem que é totalmente falsa, que os Estados Unidos reside em cima de tudo, todos os outros países, moralmente, eticamente, legalmente, quando a realidade é exatamente o contrário. Durante a Guerra do Frio, eles estavam fazendo isso o tempo todo, como todos os brasileiros, sabe? O Globo chamou da golpe uma revolução, mas isso aconteceu nos Estados Unidos também, porque a CIA, obviamente, estava envolvido. Então, o New York Times pôde ler artigos em 1964 justificando o golpe brasileiro exatamente como o ditador militar estava justificando, que era contra um regime comunista corrupto, tudo isso. O curioso é que o Glenn Greenwald é um cidadão norte-americano, né, legalizado, jornalista, famoso no mundo inteiro. E antes de ser jornalista, ele era advogado, né, de direitos humanos naquele país grande do norte. E ele aqui falando à jornalista Thaís Reis de Oliveira, do site Carta Capital, ele recorda um episódio que ele teve quando chegou na embaixada da Rússia, né? Lá no Rio de Janeiro, onde ele reside. Ele foi ao consulado pedir um visto, porque ele queria visitar o Edward Snowden. E aí constatou uma reação curiosa do diplomata russo que o recebeu lá. Mais ou menos um mês depois, o governo do Obama fez isso para a avião do Evo Morales. Eu fui para o consulado da Rússia, lá no Rio de Janeiro, porque eu estava pedindo uma vista para viajar para a Rússia para visitar Snowden depois que ele saiu do aeroporto. E quando eu dei todos os documentos, o chefe do consulado reconheceu o meu nome olhando para o documento, e ele saiu para falar comigo e ele disse: olha, quero te perguntar alguma coisa. Obviamente, nós, o governo da Rússia, não concordamos com nada que o Snowden fez, porque o governo, principalmente o governo autoritário, os Estados Unidos, a Rússia, não gosta de pessoas divulgando os segredos. Okay? Então, o cara disse que concordamos com os Estados Unidos que não podemos fazer isso, tudo bem, mas que não podemos entender, e talvez pode explicar para a gente, Obama se tornou louco. O que ele fez para essa avião do Evo Morales é uma coisa incrível. Como ele poderia... Então, mesmo o governo da Rússia estava chocado com essa episódio e não conseguiu entender. Estava falando que o governo do Obama se tornou louco com Snowden. E agora, 8 anos depois, para ver um aliado da Rússia fazendo a mesma coisa, e essa vez os Estados Unidos reagindo da mesma forma, não conseguimos acreditar. E outra coisa interessante é que a porta-voz da Casa Branca agora, para Biden, Jen Psaki, era naquela época a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Então, foi ela que precisava justificar o que os Estados Unidos fez para o avião do Evo Morales. E 8 anos depois, como a porta-voz do Biden, foi ela que foi a pessoa principal que denunciou que o Bielorrússia fez. Então, é sempre assim com os Estados Unidos. Então, aí ele mostra as contradições de um funcionário, no caso, uma mulher, não é? A porta-voz atual da Casa Branca, que antes, no governo Obama, era a porta-voz do Departamento de Estado, que corresponde ao nosso Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores. Então, essa porta-voz foi obrigada, no Departamento de Estado, a defender a posição americana de proibir a descida do avião na Europa. Agora, a mesma porta-voz é obrigada a defender a posição dos Estados Unidos de condenar a Bielorrússia por ter
aprisionado aquele jornalista.